Qual que é a versão? Na minha NVI. Versículo. Não. Versão. Ah, entendi. 1 a 2? 1 ao 2. Jesus traz sobre as bem-aventuranças, né? E em relação ao posicionamento, que foi o que Deus me trouxe, foi isso que Deus foi me trazendo no íntimo, né? Em relação à palavra, foi fazendo eu entender como uma forma de a gente se posicionar, né? Em relação às bem-aventuranças. Enfim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, o que significa bem-aventurados? É como são felizes. Como são felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como são felizes os que choram, pois serão consolados. Como são felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como são felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como são felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como são felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Como são felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como são felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus ministrou isso no meu coração em relação ao posicionamento, e cada tópico que Jesus trouxe ali em relação aos bem-aventurados, pobres em espírito, eu vejo uma forma de se posicionar em relação a isso. O que seriam os pobres em espírito, né? Aqueles que reconhecem a sua dependência em Deus, reconhecem que são totalmente dependentes a Ele, né? E, cara, a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que se posicionar e reconhecer que a gente é dependente dele, né? E ainda mais da forma como a gente está vivendo, cara. Então, se a gente não tiver a dependência nele, nada vai nos satisfazer. E o capítulo 4 fala em relação ao choro, né? Eu vejo isso como uma forma de justiça, um choro de sede de justiça em relação ao que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu digo em relação ao governo mesmo. Em relação ao governo, nem direita nem esquerda, mas que a justiça de Deus venha a ser feita. E em relação aos humildes, e eu vejo como uma forma de não ter outro caminho a não ser aquilo que Deus te ministra no coração, no secreto, a sua humildade. Eu digo a minha forma de ser, porque o Jeff fala, né? Faz do teu jeito, cara, né? Faz aquilo que Deus está ministrando para você e... Amém, amém. Eu não vejo uma forma nada demais, mas eu sou simplesmente eu. E eu encontro isso uma humildade. No versículo 6 ele fala em relação à fome de justiça novamente. E esse seria mais uma forma de se posicionar, né? Em relação ao que a gente está passando hoje em dia, a gente tem que se posicionar e não mais se omitir, né? Eu digo isso em relação ao governo, mas digo isso aonde a gente estiver, cara. Seja no colégio, seja na faculdade, seja na rua, seja no trabalho. Muitas das vezes eu me calei e perante a isso eu fui talvez pisado, né, em relação ao que eu pensava. Eu acabei me omitindo e não fiz por onde em relação a ter essa sede de justiça. Eu acho que assim é mais fácil em relação ao que eu estou trazendo, versículo por versículo. Show de bola. Os misericordiosos obterão misericórdia. O que seria misericórdia? Eu acredito que seja a graça de Deus vindo sobre nós, né? Deus misericordioso. E, cara, se a gente é misericordioso com o nosso próximo, eu creio que a gente vai encontrar misericórdia também.
né? E em relação aos puros de coração, eu digo não só como uma forma que existe só eu. Todo mundo aqui pode ser puro de coração. Mas eu lembro uma vez que Deus ministrou a vida da Rai para estar orando a mim em relação a isso. A pureza de coração. E, cara, quem é puro de coração verá a Deus. Eu digo que essa passagem aqui ela é muito rica, cara. Ela é muito rica. Ela fala tudo que é necessário. Em relação aos pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, não aqueles que correm para outros caminhos, que querem a destruição, que acaba seguindo o que o mundo propõe, mas sim aqueles que buscam a paz, aquele que prega a paz, que é Jesus, cara. Então eu creio que esses serão verdadeiramente chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa de justiça, isso fala muito em relação ao que a gente pode viver daqui a um tempo para frente, e glória a Deus por isso, porque a gente está com livre acesso hoje em dia, né? A gente está com livre acesso ao Espírito Santo, à presença de Jesus aqui presente, e se foi difícil para os profetas, cara, eu creio que para nós também vai ser difícil, mas glória a Deus por isso, porque Jesus diz, ele traz que bem-aventurados serão aqueles que por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, se vocês se sentirem abatidos por causa disso, cara, lembra que o próprio Jesus trouxe na palavra dele, né? Ele promete que vai ser difícil, mas ele estará com a gente todo o tempo, né? E ele também fala pra gente estar se alegrando e se regozijando por conta disso, né? Porque grande será a nossa recompensa nos céus. Em relação ao posicionamento, foi isso que Deus me trouxe. Agora eu queria falar também em relação ao versículo 13 ao 16, no Mateus, capítulo 5 mesmo. Sobre o sal da terra, a luz do mundo, acredito que todos conhecem. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu, dentro do meu trabalho mesmo, eu me calei muitas das vezes, cara, muitas das vezes, e como eu já disse, acabei sendo pisado, e isso gerou um peso muito grande no meu coração, porque eu sabia que eu podia ter feito, eu podia ter falado, e eu me omiti, eu fiquei quieto. E de que serve a gente conhecer a verdade, a gente conhecer a palavra, mas não colocar em prática e não falar quando necessário né? No meu trabalho acaba ocorrendo muitas mentiras, muita calúnia ali dentro, e eu acabo me calando em alguma das vezes, mas das vezes em que eu coloquei em prática isso, eu fui lá e eu creio verdadeiramente que eu salguei a vida da pessoa. Eu trouxe, como que eu posso colocar? Eu salguei trazendo vida, trazendo a verdade sobre a vida da pessoa, que é a palavra de Deus, né? Então a gente tem que fazer isso, cara, onde a gente no colégio, na faculdade, onde a gente estiver. No versículo 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Mavi, vou te perguntar. Quando você acende uma luz na sua casa, lá o que acontece? Ilumina o ambiente, ilumina quem estiver ali, fica mais fácil o acesso para entender e compreender o que está na sua frente. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é revelação, ela traz clareza, ela traz a verdade, e não se pode esconder a luz, cara. Não se pode esconder a luz, muito pelo contrário. A luz, ela vem de encontro à escuridão, ela vem de encontro às trevas, ela vem de encontro ao que a gente pode estar vivendo hoje, e ela traz a...
filmmaker. Faz Carol, Jeff. E ela traz clareza, né? Ela brilha em relação a isso. E através daquilo que Deus vem colocando no nosso coração, eu vejo que é a forma mais sincera, mais pura e humilde pra gente estar ministrando, pregando aquilo que Deus verdadeiramente quer da gente, entendeu? Eu creio que se a gente se posicionar em relação a isso, se a gente realmente viver de uma forma que está salgando ao nosso próximo, que a gente está trazendo clareza e brilho através da luz de Jesus que tem que brilhar em nós todos os dias, eu creio que assim a justiça vai verdadeiramente ser feita. Então, em relação a isso, eu queria estar orando, eu queria estar pedindo a Deus para estar abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração mesmo e nos trazendo coragem, nos trazendo um posicionamento daquilo que a gente tem que fazer, tem que ser feito. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, primeiramente, para que o Senhor venha estar quebrantando os nossos corações, abrindo os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos dias de vida aqui na terra, Pai. Eu creio verdadeiramente, Senhor, que a Tua palavra, a Tua luz é o verdadeiro caminho, é a única verdade, é aquela que vem de encontro ao que o mundo prega, que o mundo fala. Sabemos que tudo isso é passageiro e é algo que é mentira, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha com a Tua verdade, que o Senhor venha, Pai, nos encorajando a nos posicionar, seja onde estivermos, com quem estivermos, Pai. Seja na escola, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade. Em nome de Jesus, onde estivermos, Pai, que verdadeiramente possamos falar aquilo que o Senhor ministra no nosso coração, Pai. Sem nos omitirmos, sem ter medo. Eu te peço que o Senhor venha com Teu amor, lançando fora todo medo desde já, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar usando as nossas vidas, nos capacitando todos os dias, Pai, para que a Tua palavra venha a ser ministrada, para que, em nome de Jesus, o Teu amor venha alcançar vidas verdadeiramente tendo a sede de justiça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, onde estivermos, é assim que eu oro. Amém. 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 Glória a Deus.